Muito bem, estamos aqui com o pastor Weber Alves, como falamos aqui no início do nosso programa, dando continuidade a uma série de programas que temos tratado sobre a doutrina da Trindade, que eu acredito que seja pertinente, importantíssimo focarmos, até para esclarecer você que esteja em dúvida com a doutrina tão fundamental, mas tão mal compreendida, infelizmente, até nos dias de hoje. Weber, bom dia. Bom dia, pastor Helder. Mais uma vez é um prazer estar com você nesse programa. Muito bem, nos últimos programas tratamos, de uma forma mais geral sobre a questão da doutrina da Trindade. Desta vez nós vamos estar focando textos que são usados muitas vezes de forma errônea por movimentos, por exemplo, como a Testemunha de Jeová, Movimento da Igreja Local, Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade, enfim, esses movimentos todos, queremos até ressaltar, não temos nada contra as pessoas, temos que respeitar e amar essas pessoas, não concordamos com as suas doutrinas. Weber, tratando agora de textos especificamente, como é que você vê a questão do texto de João 1,18? O texto de João 1,18 é um dos textos que as Testemunhas de Jeová se atrelam para duvidar da divindade de Cristo e, por conseguinte, da doutrina da Trindade. O texto de João 1,18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então eles citam esse texto na intenção de mostrar que, uma vez que Deus nunca foi visto por homem, Cristo não poderia ser Deus. Mas é óbvio que o texto não está ensinando isso. O que o texto está dizendo apenas é que ninguém jamais viu a Deus, a não ser através dos canais pelos quais Deus se revelou à humanidade. E qual seria esse grande canal? O próprio texto explica. O Filho de Deus é quem revelou o Pai. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz isso muito claro. Ele fala a mesma coisa, ele diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é a imagem exata do Deus. Versículo de número 16 diz que Cristo é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, ou seja, Cristo também habita numa luz que é inacessível ao homem, ou seja, nós só podemos conhecer a Deus na medida que Ele se revela a nós. Weber, outro texto que é bastante usado por esses movimentos é aquele texto que fala que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo, nem Ele próprio, nem os anjos. E os Testemunhas de Jeová dizem que se ele diz que ele não sabe, então ele não é onisciente, ele não é Deus. Como é que você vê? Nós precisamos lembrar que Jesus falou isso na condição de homem. Precisamos lembrar que quando Cristo se torna homem, ele assume a natureza humana e, nesse sentido, o texto de Filipenses capítulo 2 nos diz que ele tomou forma de servo, que ele, em outras palavras, ele se esvaziou da forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas se esvaziou da forma de Deus e teve forma humana. Então, nesse sentido, diversos textos do Novo Testamento mostram, por exemplo, Cristo tendo fome. É claro que Deus não tem fome, tendo sede, tendo sono. Então, quando ele diz que acerca do dia de sua vinda ele não conhecia, ele está falando na condição de sua natureza humana. E, nesse sentido, nós precisamos lembrar que existe uma subordinação entre os membros da Trindade. Os teólogos chamam isso de a economia da Trindade. O Pai tem uma função, o Filho tem outra função, o Espírito Santo tem outra função. E, portanto, o Filho se submete ao Pai e exalta o Pai. Nesse momento, ele então está manifestando sua humanidade e não manifestando não ter conhecimento. Os textos mostram claramente, outros textos, que ele era onisciente. Pastor Weber, aquele texto de Lucas 18, 19, que quando Jesus é chamado de bom, ele diz, olha, ninguém é bom a não ser Deus. Ok. Nós precisamos interpretar esse texto, pastor Helder e queridos ouvintes, à luz do contexto, da pessoa que procura Cristo, chamando ele de bom. O texto nos mostra que um rico vai até Jesus em busca da vida eterna e ele começa chegando a Jesus chamando ele de bom. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E nesse momento, a resposta de Jesus para ele é justamente essa. Por que me chamas bom se só há um que é bom? Deus. Jesus fala isso. Pelo próprio texto, pela leitura que sucede, nós percebemos que aquele homem se achava muito bom. Quando Jesus mandou ele guardar os mandamentos da lei de Deus, ele disse que já fazia aquilo desde a sua meninice, que ele nunca havia quebrado a lei. Ele tinha um conceito muito bom de si mesmo e achava
que Jesus tinha um conceito semelhante acerca de si mesmo na condição de homem. Então ele achava que Jesus era apenas um bom mestre, que não era Deus. Então, nesse sentido, Jesus está aludindo a ele, fazendo menção a ele, de que bom, na verdade, só há um que se chama Deus, que os homens, nenhum dos homens são bons. Então Jesus estava se referindo a quem estava perguntando. Isso mesmo, a e ele não, mesmo, e à humanidade de modo geral. E a humanidade de e não negando sua divindade. Não negando. Muito bem, nós vamos ao breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.